Livro Ansiedade 2 Autocontrole, de Augusto Cury. Mentes estressadas, esquecendo-se de si. Você é dominado por uma mente agitada e hiperpensante? O que faz com seus pensamentos perturbadores? Como você lida com a ruminação de mágoas ou culpa? Como reage diante dos fantasmas que assombram sua emoção, como fobias, ciúmes, preocupação excessiva com a opinião dos outros e com o futuro? Em meu livro Holocausto Nunca Mais, descrevo os bastidores da Segunda Guerra Mundial, as necessidades neuróticas que controlavam Adolf Hitler e os horrores dos campos de concentração. Mas o que não percebemos é que na atualidade há um campo de concentração na mente humana, construído pelo sistema social e em destaque por nós mesmos, o qual nos encarcera, aterroriza e esgota. Você é verdadeiramente livre no território de sua emoção ou vive apreensivo, atolado na lama das preocupações? Para você, o futuro é um jardim de oportunidades ou um campo de estresse que o faz sofrer por antecipação? Não é possível controlar o estresse e encontrar o mínimo de equilíbrio emocional se você se abandona pelo caminho. Excelentes médicos, psicólogos, professores, executivos, juristas e outros profissionais são ótimos em cuidar de suas instituições, mas podem ser péssimos em cuidar da própria saúde emocional. Nunca se preocupam em proteger a sua memória, administrar os seus pensamentos, gerenciar a sua emoção e o seu estresse. Não entendem que, se a sociedade os abandonar, ferir ou caluniar, ainda será possível seguir em frente. Mas se eles mesmos se desampararem, não haverá solo onde pisar. Vivemos comprimidos, espremidos entre dezenas, centenas, milhares de pessoas em escolas, empresas, congressos, feiras, reuniões e, no entanto, nunca fomos tão solitários. Estamos próximos, porém muito distantes uns dos outros. Abraçamos nossos filhos, alunos, parceiros, colaboradores, mas não nos interessamos em conhecer as suas camadas mais profundas. A maioria dos pais jamais conversou com seus filhos sobre os bastidores de sua mente, os fantasmas que os assombram, os medos que sequestram sua tranquilidade, as lágrimas que nunca tiveram coragem de chorar. Inúmeros casais já prometeram diante de um religioso que se amariam para sempre, na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza. Nada tão belo e ao mesmo tempo tão ingênuo. Esqueceram-se de prometer que cobrariam menos e abraçariam mais um ao outro, que criticariam menos e elogiariam mais. Não entenderam que o amor precisa ser inteligente para ter estabilidade. Amaram segundo a poesia de Vinícius de Moraes, que seja eterno enquanto dure, sem compreender que pautar um romance só na emoção significa ter um amor insustentável. A gestão da emoção e o gerenciamento do estresse clamam por outra tese, mais penetrante e profunda, que o amor seja eterno enquanto se cultive. Dialogar sem medo e barreira, promover, inspirar, ser bem-humorado, não ter a necessidade neurótica de mudar o outro, são formas inteligentes de cultivar o amor. Sem admiração mútua, mesmo o romance mais ardente se torna uma fonte de estresse, e não de prazer. E o mais importante, um ser humano não deve se relacionar com o outro para ser feliz. Ele precisa ser feliz e bem resolvido primeiro, para depois irrigar a saúde psíquica e a relação com quem ama. Mas a mais insidiosa solidão é aquela em que nos calamos sobre nós mesmos. Analise se você se questiona, se penetra a essência de sua personalidade ou se, ao contrário, vive na superfície de seu planeta psíquico. Observe o seu nível de estresse. Escute-se. Não admitimos uma torneira pingando. Ficamos incomodados com paredes trincadas.
Se o nosso carro apresenta um simples barulho, logo arrumamos tempo para levá-lo ao mecânico. Somos ótimos em reparar em defeitos externos, porém lentos e irresponsáveis em reparar em defeitos internos, nos meandros de nossa mente. Não percebemos os gritos dramáticos que são sintomas psicossomáticos de sua mente estressada. Tardamos em nos mapear. Durante anos, o nosso corpo grita através da fadiga excessiva, da insônia, da compulsão por comida, das dores musculares e de cabeça. Mas nós mantemos indiferentes. Não nos preocupamos em gerenciar o nosso estresse. Colocamo-nos no último lugar em nossa lista de prioridades. Algumas pessoas só escutam a voz dos sintomas quando dão entrada num hospital, quando infartam, quando já se tornaram vítimas de um câncer, de um colapso nervoso ou de um transtorno emocional. Milhares de pessoas só percebem as consequências de terem sido jovens emocionalmente inquietos depois que se tornam adultos frustrados, irritadiços, com baixa capacidade para suportar contrariedades e lutar por seus sonhos. Casais só conseguem perceber a falência da relação quando já perderam o respeito, o bom humor e a capacidade de admirar um ao outro. Profissionais só constatam as consequências da ansiedade crônica depois que já se tornaram ultrapassados, perderam a capacidade de se aventurar, de se reinventar e de pensar em novas possibilidades. Enfim, quando já foram sequestrados pelo medo do futuro. Por falar em sequestro, no teatro social, as pessoas mais possíveis de serem sequestradas são as abastadas, ricas, famosas. No entanto, no teatro psíquico, todo ser humano, seja rico ou miserável, celebridade ou anônimo, intelectual ou iletrado, é passível de ser sequestrado. Sequestrado pelo estresse, pelas fobias, pelo humor depressivo, pela impulsividade, pelo sentimento de culpa, pela autocobrança, pela necessidade neurótica de se preocupar com os outros. Você se permite ser sequestrado por seus pensamentos? Seja inteligente, respeite-se, opte pela vida, mas não se puna se até hoje você foi ótimo para os outros e péssimo para si. Reinvente-se.